Beleza? Então, vamos começar agora, pessoal. Boa noite. Boa Hoje é noite. o segundo dia do curso. Hoje vamos começar o módulo 2. O módulo 2 vai ser focado em SAP Wi-Fi, que é o desenvolvimento front-end. Este é o cronograma de hoje. Vamos falar sobre configuração de ambiente de desenvolvimento, falar sobre o portal oficial da tecnologia Wi-Fi, o conceito de Model View Controller, que é a base conceitual dos aplicativos web, e então os exercícios de tutoriais de diferentes tipos. Começando com essas siglas SPA, MPA. O que significa isso? SPA vem de Single Page Application. É um tipo de aplicação que nós estamos acostumados a ver hoje no nosso dia a dia em sites como o Gmail, como o Facebook, que são sites que o conteúdo vai sendo atualizado em tempo real na sua tela e onde que você não precisa fazer o refresh da página para ter novas informações. Igual o LinkedIn, por exemplo, naquele feed de notícias, só te chega uma notificação de novas mensagens, né? Você clica, ele carrega tudo. Então, essa é uma aplicação de página única, que não precisa de refresh de página. Isso gera um menor fluxo de informações na rede, porque o site não precisa ser recarregado todo o layout do site, somente os dados. Isso faz com que o pacote dos dados seja menores também. O oposto disso, que é o MPA, que é o Multiple Page Application, são os sites mais tradicionais que a gente pode ver em, por exemplo, os sites de notícia, como o G1, como o UOL, onde que cada link que você clicar vai recarregar a página inteira. Então, isso é um multiple page application, várias páginas sendo exibidas, cada uma sendo recarregada novamente. O que é o SAP Wi-Fi? SAP Wi-Fi é um framework em JavaScript para desenvolver aplicativos front-end do tipo Single Page Application. O que é o Open Wi-Fi? É basicamente a mesma coisa que o SAP Wi-Fi, só que é open source e não precisa de licença. Qual que é a história do Open Wi-Fi? Veja bem, a SAP se baseou em tecnologias web open, abertas, para construir o SAP Wi-Fi, como o JavaScript. Então, uma forma de retribuir foi disponibilizando uma versão Open Wi-Fi para a comunidade. E é quase a mesma coisa, só que não tem todas as bibliotecas que tem no SAP Wi-Fi. Por exemplo, as bibliotecas de gráficos, porque os gráficos do SAP Wi-Fi estão com uma ligação muito forte com os aplicativos Fiori analíticos que a gente conversou ontem, que são aqueles que mostram gráficos. Então, a versão Open não tem bibliotecas como, por exemplo, biblioteca de gráficos, porque esses gráficos eles são mais voltados para o banco de dados SAP HANA. Colocando lado a lado SAP Fiori e SAP Wi-Fi. O SAP Fiori está para um standard, assim como o aplicativo SAP Wi-Fi do zero está para um Z, que é a nomenclatura que a gente costuma utilizar. Lembrando que a gente falou ontem que o SAP Fiori é o conjunto de tecnologia front-end, mais a tecnologia back-end, mais o Launchpad e mais os princípios de design. Os princípios de design que são responsáveis por oferecer aquela experiência do usuário, como se fosse a forma de atendimento de uma franquia. E existe um portal que explica os princípios de design. Vou clicar aqui no site, ele vai abrir esse site dos princípios de design. Vou dar uma passada rápida só para vocês conhecerem o site. Então ele vai começar a te descrever os princípios de design para Android e para iOS. O que significa isso? Os aplicativos web, em algum momento, eles vão querer usar os recursos nativos do celular, né? Como câmera, como GPS. Antigamente, nas primeiras versões, o SAP Fiori precisava de
uma biblioteca de terceiro para fazer o acesso aos recursos do sistema operacional do seu dispositivo móvel. Agora o SAP Fiori tem uma biblioteca própria para acessar os recursos nativos, tanto do Android quanto do iOS. Vou entrar aqui na visão geral dos princípios do design, e aqui vai ter aqueles conceitos que a gente falou ontem lá, dos 5 princípios de design, lembra? Vai ter aqui um pouco mais detalhado. Essa seção aqui vai ter os exemplos dos componentes visuais que são entregues para fazer aquela questão do experiência coerente. Então a leitura é bem interessante. Voltando para a nossa apresentação, isso foi o SAP Fiori. Agora o SAP Wi-Fi, um conjunto de bibliotecas JavaScript para criar aplicativos responsivos que rodam em browsers. O JavaScript é a linguagem que vai ser utilizada a maior parte do tempo no aplicativo Wi-Fi. No primeiro momento, ele assusta bastante os programadores ABAP. Eu vou abrir aqui um tutorial básico para mostrar para vocês. O que acontece com o JavaScript em relação ao ABAP? Bom, o ABAP ele é muito simples de escrever no sentido que é limpo o código, não tem muitos caracteres especiais. Então, na primeira vista, o que o JavaScript assusta as pessoas porque ele tem muitos caracteres especiais, que são utilizados durante lógicas tradicionais. Então, já começa a parecer difícil. Mas não é. Outra coisa também que assusta no JavaScript é que no JavaScript tudo é objeto. Enquanto no ABAP é muito pouco os programas feitos utilizando uma orientação a objeto real mesmo, né? Vocês já programaram orientado a objeto no ABAP? Eu tô intermediário no nível ainda, o Cris. Você está começando a programar orientado a objeto no ABAP? Tem? Pois é. Então você vê que é um conceito diferente, é uma forma diferente de se trabalhar, né? Isso. E no JavaScript tudo é objeto. Então, quem não está muito ligado no conceito de orientação a objeto, fica difícil mesmo de entender como que a linguagem funciona. Mas se você vencer essa barreira inicial, vai ver que a lógica é a mesma, a ideia é a mesma, só é escrita de forma diferente. Por exemplo, as variáveis. Variáveis, a forma de declarar é uma forma mais simples. Coloca a variável, o nome da variável. Não precisa colocar tipo, não precisa colocar tamanho. O interpretador JavaScript, ele, baseado no conteúdo da variável, ele vai identificar sozinho se é um número, se é um texto. Nesse caso aqui, está um número sem aspas, então ele entende que é um tipo numérico. Se for colocado aspas em volta desse número, ele vai entender que é texto. Igual no ABAP também tem uma questão assim, né? Os textos entre aspas. No JavaScript, as tabelas internas. As tabelas internas, para nós no ABAP, no JavaScript vão ser os arrays, que é uma lista de objetos. Então, aqui seria uma tabela interna com 3 linhas. 3 linhas contendo só uma coluna, mas também é possível receber objetos aqui. Eu posso colocar 3 linhas de um objeto estruturado, contendo nome, sobrenome, endereço, telefone, assim que ela se apresenta. O comando, o if, a condições, que é o comando if e o else, que é aí que começa a ficar diferente. Veja, olha o if no JavaScript, quantos caracteres especiais? If, aí eu abro parênteses, coloco a condição, fecho parênteses, abro uma chave, coloco a minha lógica, fecho a chave. Enquanto no ABAP não tem nada disso, né? Eu coloco o if, coloco a minha condição, coloco um ponto final e fecho com end if. É mais simples de ler. O loop, vamos colocar a comparação aqui, também é diferente. No ABAP, quando a gente faz comparação, não tem aqueles códigos lá, if, sai, sub, rc, é Q0, que é o igual. O igual no JavaScript
é 2 sinais de igual, não é um sinal de igual, é 2, quando é fazer comparação dentro de if. O não igual, que no ABAP a gente coloca NE, no JavaScript, olha como fica, uma exclamação e igual. No JavaScript a negação é sempre a exclamação. Então é bem interessante quando for começar a avançar no desenvolvimento de aplicativos Wi-Fi, fazer esse tutorial básico aqui. Ela é bem tranquilo de fazer, tem bastante exercício, então é bem recomendado, né? Vou deixar o link para vocês para fazer esse tutorial do JavaScript aqui. Mas vamos seguir também. Então, simplificando aqui, resumindo, que o Wi-Fi é baseado em HTML, em CSS e JavaScript. O que é basicamente cada um deles? O HTML é uma linguagem, marcação, para estruturar e dar significado para o conteúdo da web. Em outras palavras, o HTML é o que transforma a resposta em um conteúdo visual que você visualiza na tela. O browser transforma a resposta em conteúdo HTML e organiza em forma de uma árvore DOM. A árvore DOM é domínio dos objetos, uma tradução literal para o português. Deixa eu mostrar na prática aqui, para vocês entenderem. Eu estou aqui no site do curso. Vou debugar o browser, né? Fazer o /H, que seria o ABAP, que o /H é o debug. Vou fazer o /H no Google Chrome. Eu faço apertando o botão F12. Ele vai abrir uma janela lateral aqui, que é as minhas ferramentas de debug. Uma dessas abas aqui é a aba de elementos, que ele vai mostrar todos os objetos visuais. Como que o browser transformou a resposta da web em conteúdo visual. Então, é um objeto estruturado em forma de árvore. Veja que vai ter vários elementos um dentro do outro. E à medida que eu posso passando o mouse, ele vai iluminando qual elemento está selecionado. Veja que agora eu selecionei a barra superior. Posso abrindo aqui as árvores e ele vai adentrando nos objetos. Vou expandindo aqui. Veja, agora expandir, está vendo que ele está selecionando os botões um por um lá, na barra superior? Então, isso é a árvore de objetos. O que é o CSS? CSS. CSS é a linguagem de programação que vai dar estilo para os objetos HTML. Por exemplo, mexer com as cores, com a fonte, com as margens, com o tamanho. Veja aqui do lado. Essa barra ela tem um fundo cinza. Então aqui no CSS eu posso mudar as cores. Vamos mudar a cor do background aqui. Mudou lá para vermelho. O que faz mudar essas cores aqui é o CSS. E o JavaScript, então, é a parte da lógica de programação, que faz os comandos, as somas, as leituras, as lógicas que você vai executar. O JavaScript ele é uma linguagem interpretada, não compilada, em comparação ainda com o ABAP. Lembram que lá no ABAP, quando a gente desenvolve um programa, tem que verificar o código e se não tiver nenhum erro, a gente ativa o código. JavaScript não é assim. Você pode escrever o código em um editor de texto comum, pode ser até um bloco de notas, e na hora que o browser for executar aquele código, o browser então vai fazer essa verificação durante a execução. Vai pegar o arquivo JavaScript e começar a executar linha por linha, de cima para baixo, e na hora que ele executar uma linha e der erro, aí que ele vai parar. Então, você só pode, no JavaScript, você só vai saber se está dando erro no seu código na hora do teste. Não tem aquelas verificações de sintaxes e ativação, compilação. Existe sim uma verificação de sintaxe, mas ela é bem simples. Porque o real mesmo, para ver os bugs, vai ocorrer durante a execução.